Coritiba, que amanhã joga contra o Humaitá pela Copa do Brasil, jogo às 7h no horário de Brasília, 5h lá no horário acreano, e o Júlio Ruth está de volta. Hoje teve coletiva antes do embarque lá para Rio Branco, hein, Júlio? É isso mesmo, Linhares, né? Coletiva com o volante William Farias, ele que é remanescente, né, das campanhas que levaram o Verdão do Alto da Glória aos vice-campeonatos de 2011 e 2012. Outro jogador daquela geração que é do atual elenco Coxa Branca é o Júnior Urso, ele que fez parte, né, do Grupo Alviverde em 2012. E o William Farias comenta, né, no primeiro momento, as particularidades da Copa do Brasil, né, esse torneio que acaba sendo aí um diferencial no calendário das equipes. Acho que são números de jogos menores aí que a gente pode ter uma conquista, né? Ao mesmo tempo mata-mata, né? Tem que ter um certo cuidado aí, as edições passadas já nos mostraram, né? É um regulamento diferente que a gente tem que ter uma atenção especial, né? E são jogos bons de se jogar, né? São jogos que a torcida gosta também, né? São jogos que têm um apelo emocional bastante grande por ser jogos que equipes ficam pelo caminho. E o camisa 8 do Verdão também fala, né, sobre como lidar, né, com a responsabilidade do favoritismo, hoje que é um time de Série A e joga contra o Humaitá, que no momento não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. É isso, né? A responsabilidade ela aumenta, né, para o nosso lado. Uma responsabilidade que é imposta às vezes por pessoas que nem conhecem o time deles, por não ter divisão, né? Não conhece o campo, não conhece a distância, o tamanho dessa viagem, né? O que desgasta, né? E chegando lá acaba só para nós essa responsabilidade. Eu acho que a nossa equipe é uma equipe madura, né, com jogadores experientes aí, e como eu falei, as outras edições aí passadas nos mostram que a gente não pode dar brecha, que a gente tem que estar bastante concentrado aí com o mental bem forte para a gente ir lá e conquistar aí a vaga na próxima fase. Bom, e sobre o fato de ter que atuar diante de um gramado que deixa bastante a desejar, né, de acordo, né, inclusive com as imagens que nós mostramos já hoje aqui no Bate Pronto, o William Farias minimiza esse tipo de contratempo e fala, né, como está sendo essa preparação do time Coxa Branca para encarar o atual campeão acreano. Cara, a gente vai estudar o time deles agora, por vídeos, né, a gente vai estudar o time deles. Cara, eu sei que até eu falei aqui, né, a condição do gramado, mas a gente procura não ficar lembrando disso e saber que a gente vai chegar lá e vai ser um jogo competitivo. A equipe deles também tem esse apelo competitivo, porque é uma competição que dá um retorno financeiro, né, não só para nós, imagine para eles. Então, a gente sabe talvez o nível de competitividade que vai ser o jogo e a gente tem que estar preparado para competir e não ficar dando desculpa aí em situações de estrutura. Legal, tá aí o William Farias, então, falando, né, do espírito de competitividade que a equipe tem que entrar, ele que ao longo da entrevista também destacou a capacidade de concentração, já que do outro lado vai ter um time que com certeza vai dar tudo e mais um pouco com essa vitrine, né, jogando contra uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, o Coxa que busca então largar com o pé direito nesta edição da Copa do Brasil. Júlio Ruth trazendo mais informações do Coritiba, a entrevista do capitão, né, William Farias. Ele não está sendo capitão porque ele tem ficado mais fora do time, mas se ele deu entrevista, Janaína, é uma pista de que ele deve ser escalado como titular. Normalmente é assim, né? Outro dia o Diego assim, Porfírio deu entrevista e começou jogando, né? Exatamente. A gente fica no aguardo sempre na sala de imprensa, né? Quando o jogador aparece lá, então vai pro o jogo. William Farias e mais 10, jogo, né? A escalação, né? Com certeza. Tem uma E questão... assim, a experiência dele é muito importante, né? O William Farias é um jogador que tem
uma referência ali como um líder dentro do Coritiba, tem essa identificação com o clube, e é importante num jogo como esse, que é decisivo, não tem chance de se recuperar depois, vai ter que encarar o gramado e vai ter que encarar o adversário com as armas que ele vai utilizar. O gramado é uma delas, né? A estratégia do Maitá, e o Coritiba tem que pressionar desde o início, tem que buscar o jogo, mesmo tendo essa vantagem do empate, não pode recuar diante de um adversário como o Maitá. O Coritiba é um time de Série A, tem que jogar como um time de Série A. E essa entrevista do William Farias, eu acho que vai sobrar para o Bruno Gomes aí no meio campo do Coritiba. Talvez o Felipe Dalck, ele não está aqui para defender o ponto de vista dele, mas o Dalck acha que o Jesus Trindade não pode jogar na posição do Bruno Gomes, né? Eu acho até que o Antônio Oliveira pode estar pensando nisso, de colocar o William Farias, adiantar um pouquinho mais o Jesus Trindade, ou ele tem a opção do Lisiero também, né, para compor ali no meio campo, que está de volta, ele não atuou lá em Cascavel. Mas eu tenho a impressão que o Bruno Gomes deve ser o sacado do time aí para a entrada do William Farias, né? Mas aí eu concordo com o Dalck. Eu não jogaria com o Jesus Trindade como segundo, acho que ele não é o jogador ele se adapta melhor jogando mais atrás, ali na construção da jogada, né? Ele não faria bem, porque a função do Bruno Gomes mas o William Farias, exatamente. William Farias. Ele não piada faria do mais nosso Yuri Alves aqui no intervalo aqui. Essa piada da quinta série. Aí assim, mas eu acho que o Bruno Gomes tem uma característica de pisar na área, né, de se aproximar, de se transformar num meia, né, quando o time está atacando, que eu acho que o Trindade não tem essa característica, né? O Trindade, ele tem a característica de jogar mais vindo de trás, carregando a bola e distribuindo o jogo. Mas eu acho que a entrada do William Farias, talvez o Antônio esteja pensando até em jogar com os dois ali, né? Porque ele tem aberto mão daquele tripé de médios, né? Nos últimos jogos, escalando o Marcelino Moreno. É verdade. Então ele fica basicamente num 4-2-4 praticamente, né? Nas últimas partidas tem sido esse o desenho, com o Marcelino recompondo um pouco, mas o Marcelino não tem essa característica de marcação, né? Ele faz aquele chamado cerca Lourenço, né? Lembra? Existia no futebol, que faz assim, ocupa o espaço. Ele marca ocupando espaço, não pegando, né? Não é aquele jogador de pegada. E eu acho que talvez o Antônio esteja pensando aí em compor o meio campo com William Farias e Jesus Trindade, um jogo fora de casa, o empate favorece, né? Se o ataque não tem funcionado, mas se a defesa garantiu dela, o Coritiba sai com 0-0 lá, gol, né? Tá classificado. Esse regulamento também, que é mais um dos grandes entre aspas, né, regulamentos do Brasil, né? Porque a primeira fase, o time visitante tem a vantagem do empate. Segunda fase, o melhor time ranqueado joga em casa, e aí não tem, claro, vantagem, mas joga com a sua torcida contra um time que é sempre em tese, claro, mas é um time mais fraco. Então o regulamento da Copa do Brasil que impede surpresas, como o Santo André, Paulista de Jundiaí, time brasiliense chegou em final, Juventude foi campeão em 99, impede essas surpresas. Mas tem um ponto que o William Farias falou ali, que eu discordo um pouquinho dele, quando ele disse que a questão do campo não pode ser uma desculpa e tudo mais. Eu entendo, claro, o Coritiba tem a obrigação de não perder para o Maitá, independente do campo, e passar de fase.